E aí, pessoal? Aqui quem fala é José Hilton Invest e no vídeo de hoje iremos falar sobre Top 10 FIIs 2024, segundo o Investidor 10. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Então, pessoal, hoje iremos aqui mostrar quais são os 10 melhores FIIs 2024, segundo o Investidor 10. E em 10º lugar, nós temos aqui o FII chamado HBS11. É um FII que está aí com uma cotação 231,84, com um dividendo yield nos 12 meses de 8,82%, um PVP de 1, um PVP muito bom, né? Ele está aí equiparado a um valor, né, que ele realmente vale no mercado. A sua liquidez diária é de 5,4 milhões, tá? E nos últimos 12 meses ele teve uma valorização aí de 40%, certo? Então, o número de cotistas que existe neste fundo imobiliário é de 12,73 milhões de cotistas que existe aí, e ele tem um valor patrimonial de 2,95 bilhões. O HGBS, ele é um fundo de shopping, do segmento de shopping, está aí nos fundos de tijolos, tem uma vacância de 6,50%. Eu tolero uma vacância até 10%, certo? Então, para mim, é uma vacância muito boa. E ele tem nos seus rendimentos, ou seja, os proventos que são pagos aí nos meses, pelo menos no último mês, foi pagado aí R$1,75. O HGBS 11, ele vem pagando certinho aí todos os meses. Observem aqui que teve uma boa queda, no entanto, a gente tem que deixar aqui uma consideração muito boa, tá? Essa consideração é muito boa porque vocês vão perceber que quando a gente fala de alguns fundos de shoppings, na época da pandemia sofreu bastante, até porque muitos shoppings, na verdade, todos os shoppings aí fecharam no isolamento total e demorou aí para retornar. Com isso, com os shoppings fechados, não tinha como o pessoal pagar aluguel e teve todo aquele trâmite, tá certo? Então, observem aí que teve uma queda, né, no ano aí de 2020, mas logo depois ele veio numa crescente se recuperando. Então, o HGBS11, ele é bastante diversificado. Vocês observarem aqui, ele tem 13 shops em São Paulo, um shopping no Rio de Janeiro, um no Rio Grande do Sul, um em Santa Catarina e um no Mato Grosso. Ou seja, ele tem bastantes imóveis, certo? E aqui estão alguns imóveis que esse shopping possui. Tem o Shopping Jardim Sul em São Paulo, o Floripa Shopping em Santa Catarina, tem o Shopping Parque Dom Pedro, ele faz parte ali, né, de São Paulo, e também tem o Shopping de Goiabeira, lá no Mato Grosso. Bom, em nono lugar, top 9, temos aqui o BTLG11. BTLG11, ele tem sua cotação no valor de R$ 102,87. Nos últimos 12 meses, bateu aí o dividendo yield de 8,86%. O PVP está de 1,03. Está um pouco aí, né, o valor dele acima do valor do mercado. Sua liquidez diária é de 10 milhões. E nos últimos 12 meses teve uma variação aí, né, no aumento, teve uma valorização de 20%, pessoal. Ou seja, valorizou bastante. O número de cotistas tem aí nesse fundo de 28 milhões de cotistas.
e o seu valor patrimonial é de 2,86 bilhões. O BTLG11, ele faz parte aí do segmento de logístico, indústria e galpões, tá? E ele é do tipo de fundo de tijolo. Sua vacância é de 2%, uma vacância excelente, baixíssima. Gente, essa vacância, né, baixíssima, isso é muito bom para a gente que é cotista. Por quê? Porque isso significa que vai ter mais rendimento, vai ter mais provento no nosso bolso. E no último mês aí, ele pagou 78 centavos por cota, tá, pessoal? Crescimento do dividendo do BTLG11 é bem certinho. Vocês só observem aqui que ele veio em uma crescente muito boa, tá? Ele paga certinho. Isso é muito bom para a gente que é cotista. E por fim, nós temos aqui alguns imóveis que o BTLG11 tem. Ele é bastante diversificado. Ele tem muito imóvel em São Paulo. São 15 imóveis em São Paulo. 2 em Minas Gerais, 2 na Bahia, 1 no Rio de Janeiro, 1 no Ceará e 1 na Santa Catarina. Esses são alguns imóveis que ele tem. Tem o imóvel navegante que se encontra lá na Santa Catarina. Tem o Ativo SBC, lá em São Paulo. O Parque Novo Mundo, lá em São Paulo. Tem o Brasil Ford, lá no Ceará, certo? Então, o BTLG11, ele é bastante diversificado. É um fundo bastante compacto aí, bem certinho, no mundo dos investimentos. Em oitavo lugar, nós temos aqui o MXRF11. Esse aí, com certeza, é conhecido por muito cotista. O MXRF11 está atualmente custando aí R$10,51, né? Nos últimos 12 meses, ele pagou aí um dividendo yield de 13,7%. O seu PVP está de 1,06, tá? PVP aí alto, tá certo? Ele está bastante valorizado aí a sua cotação de acordo com seu valor patrimonial por cota. Sua liquidez diária é de 12 milhões e teve uma valorização aí de 17,49% nos últimos 12 meses. O número de cotistas que existe no MXF11 são de 334 milhões de cotistas e o seu valor patrimonial atualmente atingiu aí as casinhas de bilhões, que são 3 bilhões no seu valor patrimonial. O MXF11 ele é do segmento de papel e no seu último mês ele pagou uma cota por cota 10 centavos em dividendos. O MXF11 ele paga seus dividendos bem certinho. Alguns meses são mais altos do que o outro. Isso varia de acordo, né, com sua cotação, como está ali a sua cotação. Mas é muito importante a gente saber que ele sempre paga seus dividendos. Isso é bom para nós cotistas. Em sétimo lugar, temos aqui o XPLG11. O XPLG11, ele tem na sua cotação atual de R$ 111,89 centavos. Nos últimos 12 meses, pagou aí um dividendo, nos últimos 12 meses, tem um dividendo yield aí de 8,27%. O seu PVP está 0,99, ou seja, ele está mais barato do que seu valor patrimonial, né? Eu particularmente gosto de me aproveitar bastante disso, né, quando está mais barato para comprar. A sua liquidez diária é de 5 milhões, tá certo? E nos seus últimos 12 meses teve aí uma valorização de 29%, tá? O número de cotistas existentes são de 29 milhões de cotistas e seu valor patrimonial é de 3 bilhões. Bastante aí dinheiro, né? O XPLG11. Bom, o XPLG11, ele é aí do fundo de tijolo, está no segmento aí logístico, tá certo? A sua vacância é baixíssima, de 2,30%, e no seu último mês aí, ele pagou um dividendo yield de 78 centavos.
O XPLG11, ele tem aqui, né, o seu crescente em dividendo yields, paga certinho, tá? Ele paga certinho, isso é muito importante para a gente, que é cotista, certo? Como vocês podem ver. O XPLG11, ele também é bastante diversificado, né? Ele tem 7, né, setores em São Paulo, 3 em Pernambuco, 2 no Rio de Janeiro, 1 no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Aqui temos alguns, né, dos seus segmentos aí no Centro Logístico Cajamar, em São Paulo, o CD em São Paulo, o Condomínio lá em Pernambuco e também lá o CD do Ribeirão, que também é em São Paulo, certo? Em sexto lugar, nós temos aqui o XPML11. O XPML11 atualmente está custando R$ 118,24. Tem um dividendo yield de 8,60%. O seu PVP está acima, aí está de 1,05. Sua liquidez diária é de 14 milhões. E a variação nos últimos 12 meses é de 32%. Lembrando, pessoal, que eu quero deixar aqui para vocês que para os fundos de tijolo, nem sempre vai ser válido a gente sempre olhar para o PVP, tá? É sempre bom a gente ter outros olhares, até porque os fundos de tijolos ele tende a valorizar bastante com o tempo, certo? O número de cotistas existente no XPML11 são de 30 milhões e seu valor patrimonial é de 3 bilhões, certo, pessoal? Bom, o XPML11 ele faz parte do fundo de tijolos, né? É do segmento aí de shoppings e varejo. A sua vacância é de 4,40% e no seu último mês ele pagou aí 90 centavos de dividendos por cota. O XPMLG, assim como outros shoppings, também sofreram na pandemia, tá certo? Então, porém, nós percebemos aqui que o XPMLG ele paga certinho. Infelizmente, aqui na pandemia houve esse déficit, mas é um fundo excelente. O XPMLG ele é bastante diversificado, tem 8 shoppings aí em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia, 1 na Amazônia, 1 em Minas Gerais, 1 no Pará, 1 no Rio Grande do Sul. E aqui tem alguns shoppings do XPMLG, tá? Em quinto lugar, nós temos aqui o VISC11. O VISC11 atualmente está custando R$ 121,78. Nos seus últimos 12 meses, teve um dividendo yield aí de 8,89%. O seu PVP está de 0,94, ou seja, o seu valor está abaixo do seu valor patrimonial. Excelente aí para a gente colocar essa carteira. A liquidez diária dele é de 11 milhões e nos seus últimos 12 meses teve uma valorização de 27%. O número de cotistas no VISC11 são de 28 milhões e ele tem seu valor patrimonial de 3,71 bilhões. Bom, o VISC11 ele faz parte aí do tipo de fundo de tijolo. O seu segmento também é de shopping e varejo. Sua vacância é de 5,9%, tá? E no seu último mês ele pagou R$ 1 por cota de dividendos. O VISC11 também teve aí uma crescente, também sofreu na pandemia, normal isso, mas obviamente cresceu aí no seu pagamento de dividendos assim que os shoppings foram reabertos. O VISC11 ele é bastante diversificado, pessoal. Ele tem 4 shoppings no Rio, 4 em São Paulo, 3 no Ceará, 2 em Rondônia, 2 no Paraná, 2 no Santa Catarina, 1 no Distrito Federal, 1 no Mato Grosso,
Pernambuco, Espírito Santo, Pará, Bahia e Minas Gerais. Ele é bastante diversificado. E em quarto lugar, nós temos aqui o KNR11. O KNR11 tem na sua cotação atual de R$ 165,70 centavos, tá? Nos últimos 12 meses, teve um dividendo yield de 7,37%, seu PVP está de 1,04%, sua liquidez diária de 3 milhões e nos últimos 12 meses teve uma valorização de 30%. O número de cotistas atualmente é de 24 milhões e o seu valor patrimonial é de 3 bilhões. O KNR11, ele faz parte aí do tipo de fundo de tijolo, o seu segmento é híbrido, ou seja, ele investe tanto em galpões, tá, como também em prédios comerciais, ele é híbrido. A sua vacância é de 2%, tá certo? E no seu último mês pagou R$ 1 por cota. O KNR11, ele vem numa crescente muito boa nos seus dividendos, tá? E paga bastante certinho, paga bem certinho ele. O KNR11, ele é bastante diversificado, pessoal. Ele tem 14 prédios lá em São Paulo, 4 no Rio e 2 em Minas Gerais. E são bem localizados. Temos aqui alguns prédios, né, como o Atenas, o Santa Cruz, né, o Corporate Tower e o Bela Paulista. Isso aqui são alguns dos seus prédios que eles têm aí dentro do seu portfólio. Em terceiro lugar, vamos aqui para o top 3, né? O terceiro lugar, nós temos aqui o KNCR11. Né? O KNCR11, ele atualmente está R$ 103. Nos seus últimos 12 meses, pagou aí no dividendo yield de 12,77%. O seu PVP está de 1,03%. Sua liquidez diária é de 10 milhões e teve uma valorização aí de 19% nos últimos 12 meses. O número de cotistas nos KNCR11 são de 57 milhões e seu valor patrimonial é de 5 bilhões, tá, pessoal? Bom, o KNCR11, ele é um tipo de fundo de papel, tá? Ele, nos últimos meses aí, pagou R$ 1,07, certo, pessoal? Bom, o KNCR11 vem em uma crescente muito boa de pagamento. Paga bem certinho, nunca deixou aqui de pagar seus dividendos. É um ótimo fundo de papel. Em segundo lugar, temos o HGLG11. O HGLG11 atualmente está custando R$ 166,82 centavos. Nos últimos 12 meses pagou 8,18%. O seu PVP está 1,05%. Sua liquidez diária é de 8 milhões e nos seus últimos 12 meses teve uma valorização de 12%. Atualmente, o número de cotistas é de 33 milhões e seu valor patrimonial é de 5 bilhões. O HGLG é um fundo aí de tijolo do setor logístico, tem uma vacância de 8% e nos seus últimos meses pagou 1,10 centavo por cota. O HGLG, ele paga bem certinho. Vocês podem observar que existem alguns picos. Esses picos aqui foi devido a alguma venda de imóvel e, por lei, os fundos imobiliários têm que repassar 95% dos seus lucros para os seus cotistas. Por isso que teve algumas altas aqui, mas ele paga bem certinho, né, todos os meses aí o valor. Isso é muito bom para nós cotistas. O HGLG, né, ele é bastante diversificado. Em São Paulo, 15 prédios. Em Minas Gerais, 4. Pernambuco, 2. No Rio de Janeiro, 2. Santa Catarina, 2. Aqui, alguns, né, dos prédios do HGLG. O Gerdau, no Rio de Janeiro. O Betim, em Minas Gerais. O Louveira, em São Paulo. E o Brascabos,
do Rio Claro, que também é em São Paulo. Em primeiríssimo lugar, nós temos aqui o KNI P11. Atualmente, o KNI P11 custa R$ 96,00. Nos seus últimos 12 meses, pagou aí um dividend yield de 9,78%. O seu PVP está de 0,98. A sua liquidez diária é de 9 milhões e a sua variação nos últimos 12 meses teve de 19% de valorização. Atualmente possui 80 milhões de cotistas e seu valor patrimonial é de 7 bilhões. O KNI P11, ele tem uma particularidade, pessoal, que para mim, né, como um cotista, eu não colocaria no meu top 10, até porque, né, eu vou deixar aqui uma coisa bem clara, o público-alvo do KNI P11 é investidor qualificado, né? Para ser um investidor qualificado, precisa ter um investimento aí já, né? Tem que estar bem consolidado, ter um investimento aí mais de 1 milhão, acima de 1 milhão, né? Então, ele não serve para o público em geral, que eu faço parte, mas para mim ele não estaria no top 10. Mas isso aqui é segundo o Investidor 10, então vamos dar continuidade aqui. Ele é um fundo de papel, tá? E nos últimos meses pagou 86 centavos por cota, tá? Bom, é um fundo aí que paga bem certinho, porém, como eu já falei, ele não faria parte do meu top 10. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, o top 10 fundos imobiliários de 2024, segundo o Investidor 10. E é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal aí, que tem muito vídeo bom, tá, pessoal? Tchau, tchau!